Mala, ele tá abusado porque ele sabe que você não vai estar armado, é isso que De acontece? novo, é um processo de construção, Tá. tá? Então, nós vivemos num processo de vitimismo, certo? E bandidolatria. Isso é lógico e óbvio, basta você olhar o que acontece na televisão, não é? Tá. Então, veja, muita gente fala de direitos humanos, né? Eu sou 100% a favor de direitos humanos. Eu sou humano? Você não é a favor de um direito para você? Sim, Claro que eu humano. sou a favor. Então, direitos humanos, 100%. A Deu questão é certo que... agora? Deu, Opa, agora voltou. estamos ouvindo Daqui a bem. pouco você continua, Fedata, então, o seu raciocínio. A questão é que o que acontece, primeiramente? Esse processo de bandidolatria, né, e de vitimização do bandido. Por quê? Porque quando se fala em defender direitos humanos, Tá. uma coisa é teoria, outra coisa é prática. E as duas têm que coexistir. São dicotomias, né? O cara está na teoria, ele está aqui tentando entender o processo teórico. E outra coisa é o policial na prática tendo que resolver. O problema da ação, especialmente policial, tá? E de quem se defende, e da teoria é que eles vivem em mundos a partes distintos, distantes, né? Então, por exemplo, eu vi um especialista dizendo, o policial é treinado, tem que tirar na perna. Meu irmão, num processo de defesa em que você vai defender sua vida, você vai entrar num processo de sobrevivência em que você vai lutar ou fugir. O ser humano, ele, nosso cérebro se desenvolveu para isso, tá? Se você decidir lutar, você vai concentrar tudo aquilo que é necessário para você o mais rápido possível eliminar a ameaça. Então, o processo de raciocínio, ele se embaralha, ok? E ao se embaralhar, ele vai querer resolver o máximo possível. Esse é o primeiro passo. Então, dificilmente ele vai pensar em atirar aqui ou ali, ele vai atirar. Em todo esse processo, em perder movimentação fina, né? O tato ele perde, visão de túnel, surdez, confusão mental. Ele vai querer resolver da melhor maneira possível. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você foi ao stand de tiro. Diferente do filme, em que o cara vai lá, John Wick, né? Tem uma raiva daquele John É. Wick, mano. Ele atira, ele deita, ele acerta todos os tiros, nenhum tiro pega nele. Nenhum tiro pega nele, ele acerta todos os tiros, deita e rola, resolve. Um tiro bate, pá, e o cara já cai morto, né? Porque é conveniente, está no roteiro. E as pessoas, quando assistem aquilo, inclusive o promotor de justiça, o juiz, ele transforma, porque o protagonista da vida dele é ele, do filme que a vida dele é ele. Então ele transforma naquilo numa realidade que ele não conhece. Então ele acha que o policial, na hora, o cara tá atirando nele, vindo com faca, ele tem que respirar, pensar, vou atirar na perna. E acertar o tiro na perna. Eu vou atirar e acertar, quando na realidade isso não procede. Então quem escreve sobre direitos humanos não sabe da prática, na realidade, o que está acontecendo. Então ele pensa, o policial é treinado, ele necessariamente vai atirar no pé, no joelho, ou ele nem vai atirar. Isso já está mudando bastante. Estava conversando com meu sobrinho, que é policial militar, e essa perspectiva já está mudando. Por exemplo, antigamente não se atirava em quem estava com faca. Por quê? Porque se entendia, por processo mágico, que a pistola era mais poderosa que uma faca. Hoje em dia, não. Hoje em dia, essa doutrina já mudou. Isso já foi uma grande evolução. Tá? Meu Tá. sobrinho, a gente estava conversando sobre isso. Mas até então, o promotor de justiça, ele acredita, o promotor como um exemplo, né? O juiz, o jornalista, né? O próprio delegado, às vezes, ele acredita que aquilo é mágico. Que você é policial, um super treinado, tá com uma arma que é mágica, vai resolver com um tirinho apenas. Quando na realidade, em situações de estresse, e para resolver o problema que é muito complexo, são reações, são situações não convencionais. Não tem como convencionar uma reação a uma defesa. Porque tanta coisa pode acontecer. Então, nesse caso, o que acontece? Como a mídia, ela protege, e agora, com o advento do celular, isso trouxe poder à mão das pessoas, a pessoa afronta, porque ele sabe que o policial se sente intimidado por aquilo que vai aparecer na televisão. Então ele tá lá, tô filmando, pronto, eu tenho uma arma, é como se fosse um escudo contra a bala. Tô filmando aqui, ó, você. Agora você não vai poder fazer qualquer coisa comigo, certo? Então isso gera na pessoa uma coragem e um poder de enfrentamento à autoridade que normalmente não se deveria ter. Então eu tenho primeiro uma máquina que vai me registrar, porque a imprensa, quando eu sair da imprensa, a imprensa vai me defender, a sociedade vai me defender. Esse é um ponto importante. Então vai me registrar, eu tenho medo do policial porque ele sabe que vai ser punido, ok? Ele sabe efetivamente que vai ser punido. Então isso gera um processo de quê? De coragem do bandido perante a população. E um outro processo, ele sabe que o cidadão não está armado. Então, se o cidadão não está armado, ele entra com muito mais tranquilidade na casa de alguém. Porque ele sabe que tiro ele não vai tomar. Certo?
Então, isso é um processo importante, tá? Nossa, Fedata, E aí, pode falar, e Fedata. aí, Marcelo, eu diria para você a importância de papos como esse que a gente está tendo aqui agora, nesse podcast, né? Ou todos os lugares onde a gente puder levar informação sobre arma de fogo, sobre armamento e tiro, sobre esporte do tiro, sobre defesa, a importância dessa divulgação de informação de qualidade. Quando a gente escuta um especialista em segurança Sim. dizendo, em alto e bom som, que uma pessoa com fuzil seria facilmente dominada por uma outra pessoa com uma pedra na mão, isso gera realmente na população uma desinformação tremenda, e aí a importância desse tipo de mídia, né, de podcasts ou de lugares onde a gente possa, então, levar informações de qualidade. Eu sempre falo que armamento e tiro deveria ser matéria obrigatória nos cursos de direito, por exemplo. Eu vejo muita gente, muitos advogados, muitos promotores, muitos juízes julgando casos de legítima defesa sem ter conhecimento absolutamente nenhum sobre arma de fogo, sobre os resultados que uma arma de fogo pode causar. Então, esse assunto, né, essa matéria, deveria ser uma matéria obrigatória nos cursos de direito, para que os profissionais envolvidos nessas áreas pudessem ter informações reais de qualidade, técnicas, sem puxar para um lado, sem puxar para outro, mas com informações realmente técnicas que pudessem levar a um promotor, a um advogado, um defensor público a poder fazer um julgamento, poder fazer uma composição de elementos ali de defesa ou de acusação de uma forma técnica, com elementos técnicos, sem olhar em questões políticas, sem olhar em questões simplesmente de achismos, né? Então, a importância de levar informação de qualidade, como a gente está tentando fazer aqui nesse podcast agora. Inclusive, fica o gancho, hein? Sim. Nós temos uma pós-graduação que versa justamente sobre isso. Boa. Entendeu? Para ensinar tecnicamente as pessoas sobre arma de técnico, só técnico, para entender balística, por exemplo. Né? Todo juiz, todo promotor devia saber de balística. Quer ver um exemplo? Eu estudo para concurso, sou concurseiro, sou professor de concurso, né, durante muito tempo. E aí, eu assistindo aula com um professor de Brasília, ele é promotor de justiça, ele falou lá, falando do júri, ele contando no contexto da aula um caso de júri, não, que o cara tava com a calibre 12, a calibre 12 capota um carro. Ele acha mesmo. Pô. Como é que ele fala num julgamento uma bobagem dessa? Certo. Ele acha mesmo que a calibre 12 capota um carro. E por que ele acha? Pela construção ao longo de toda a vida dele, do que ele viu no filme, do que ele imagina, Pelo John de que o Wick. poder... o John Wick. Por que ele acha? Tem um filme. Já ouviu falar do T-800, T-900? Não, que isso? Não ouviu falar do Exterminador do Futuro? Ah, não. Então, é o nome do robô, pô. É verdade. eu não- Skynet. Skynet, Numa das cenas, o Schwarzenegger, ele tá com uma 12, acho que é uma 12. Ele, pá, pum, e o carro capota. Ele deve ter visto aquilo lá e levou aquilo como verdade pro isso. coração. Um ótimo exemplo de que a técnica não domina nem o discurso político e nem o discurso relacionado a qualquer outro aspecto de arma de fogo na sociedade é a proibição do 9mm. Como se fosse uma arma mágica assassina que só a polícia tem que ter. Tá? Enquanto que, na realidade, o 9mm é uma arma realmente boa para portar, né? É realmente uma arma, um calibre, melhor dizendo, né? Conceito de calibre, um calibre. Mas nem de longe essa arma assassina que a galera diz que é. E ela é proibida para o cidadão, praticamente. Não é proibida, é desrestrita, tarará, mas no contexto geral, o cidadão não poderá ter acesso, porque é uma 9mm, uma arma de guerra assassina, quando na realidade é um calibre, certo, que nem é o mais letal, nem de longe. Ela tem outras vantagens, mas nem de longe é o mais letal. Né? Então esse é um ótimo exemplo do que o técnico não, em momento algum, domina esse tema. Esse ambiente, né? Esse ambiente.